Hoje a gente vai mergulhar na história de um único processo químico. Parece simples, né? Mas essa reação, ela literalmente salvou a humanidade da fome, redesenhou o mapa do mundo e, o mais incrível, mudou a própria composição do nosso corpo. Bora entender isso? Ok, para a gente entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o século XIX. Mais exatamente, 1º de março de 1879. Foi nesse dia que a Bolívia declarou guerra ao Chile. E o motivo? Bom, o alvo deles não era uma cidade cheia de ouro, nem um porto superestratégico, era um pedaço do deserto do Atacama. E aí fica a pergunta, né? O que pode ter num deserto, um dos lugares mais secos do planeta, que vale a pena começar uma guerra por isso? Uma guerra entre dois países. A resposta é inacreditável. A guerra foi por cocô de passarinho. É isso mesmo. Guano, que é basicamente cocô de pássaros e morcegos que foi se acumulando ali por séculos, e também por salitre. E por quê? Simples, porque essas duas coisas eram as melhores fontes de fertilizante de nitrogênio do mundo, e fertilizante era absolutamente crucial para a agricultura da época. Mas por que tanto desespero por fertilizante? É que o mundo estava explodindo. Pensa bem, durante o século XIX, a população da Europa simplesmente dobrou. A do mundo todo cresceu 60%. É gente pra caramba. E mais gente significa mais bocas para alimentar. E a agricultura daquele tempo, bom, ela não estava dando conta do recado. E no centro desse problema todo está um único elemento químico, o nitrogênio. Ele é essencial para a vida. Para ter uma ideia, mais ou menos 1 em cada 7 átomos do nosso DNA, das nossas proteínas, é nitrogênio. Só que aí vem o grande paradoxo. O ar que a gente respira é quase 80% nitrogênio. Mas essa forma, do jeito que está no ar, não serve para nada pra gente. É como estar com sede no meio do oceano. E aqui está o pulo do gato. O nitrogênio que está no ar, o N2, ele tem uma ligação química tripla que é super forte. É quase impossível de quebrar. E por isso ele não reage com nada. É inerte. A vida, tanto as plantas quanto nós, precisa do que a gente chama de nitrogênio reativo. É quando o nitrogênio está ligado com outras coisas, tipo hidrogênio ou oxigênio. Essa sim é a forma que a gente consegue usar. O problema, na natureza, essa forma é super rara. Então imagina o cenário. As fontes naturais desse nitrogênio bom, tipo o guano, estavam acabando. A humanidade estava literalmente caminhando para um abismo de fome. E foi aí que começou uma busca científica desesperada no mundo todo, a chamada corrida pelo nitrogênio. E não era exagero. Em 1898, um cientista chamado William Crookes deu o alarme. Ele fez as contas e previu que, se ninguém achasse uma solução, o mundo ia passar fome em massa lá por 1931. O apelo dele foi direto para a comunidade científica. Achem um jeito de fixar o nitrogênio do ar. Em outras palavras, achem um jeito de transformar ar em pão. E olha, o pessoal tentou de tudo. Tinha método que gastava uma energia absurda, que nem esse com carbeto de cálcio. Outros tentavam imitar raios, com arcos elétricos gigantes, mas o resultado era pífio, super ineficiente. E essa busca não era só difícil, era perigosa pra caramba. Teve um químico, o Le Chatelier, que quase explodiu o laboratório com o assistente dele dentro. A coisa era séria. Mas aí, no meio de tanta tentativa e erro, de tanto perigo, 2 cientistas alemães finalmente acharam a solução. Eles não só ganharam essa corrida, eles mudaram para sempre as regras do jogo da sobrevivência humana. A sacada do Fritz Haber foi genial e se baseava em 3 coisas. Primeiro, pressão. Muita pressão. Mais de 100 vezes a pressão normal para forçar os átomos de nitrogênio e hidrogênio a ficarem juntos. Segundo, um catalisador de ferro para acelerar tudo. Tipo um empurrãozinho químico. Mas o terceiro passo, esse foi o mais esperto. A reação chegava num ponto e parava. Então, o que o Haber fez? Ele criou um jeito de ir tirando a amônia que era formada. Era como se ele fosse esvaziando a linha de chegada para que a corrida nunca parasse. Genial. E o começo foi humilde, viu? Em 1909, quando Haber foi mostrar a invenção dele para os chefões da indústria, a máquina produziu só 2 mililitros de amônia líquida, uma gotinha. Mal sabiam eles que aquela gotinha ia se transformar num oceano de comida. Só que, claro, uma experiência de laboratório não enche a barriga de ninguém, né? Para transformar aquela gota num oceano, era preciso uma escala industrial gigantesca. E é aí que entra o segundo nome dessa história, Carl Bosch. Foi ele que projetou as máquinas monstruosas, capazes de aguentar a pressão e o calor absurdos desse processo. Juntos, eles criaram o processo Haber-Bosch, e com isso, eles mudaram o mundo. E o impacto disso tudo foi imediato e foi gigantesco.
A invenção deles não resolveu só a questão da comida. Ela abriu as portas para um crescimento da população e um desenvolvimento que ninguém mesmo, imaginava ser possível. A agricultura foi completamente transformada. Para ter uma noção, antes do processo Haber-Bosch, 1 hectare de terra alimentava umas 10 pessoas. Hoje, com os fertilizantes sintéticos, esse mesmo pedaço de terra alimenta quase 40. A gente ficou quase 4 vezes mais eficiente em produzir comida. É muita coisa. Agora, se prepara para um fato que é simplesmente de cair o queixo. Pensa no seu corpo agora. Quase metade dos átomos de nitrogênio que formam você, seu DNA, suas proteínas, não vieram da natureza. Eles foram criados dentro de uma fábrica, pelo processo Haber-Bosch. É por isso que a gente diz que metade da população do mundo hoje só existe por causa dessa única reação química. O que eles fizeram basicamente foi inventar a agricultura 2.0. Foi o motor por trás do que a gente chama de Revolução Verde. Foi o que permitiu que a produção de comida finalmente ganhasse a corrida contra o crescimento da população. E é o que sustenta o mundo como a gente conhece hoje. Pois é, mas a história não acaba aqui como um conto de fadas. A solução para um problema gigantesco de um século atrás acabou criando uma série de problemas novos e bem complicados para o nosso século. A gente foi de um mundo que morria de fome por falta de nitrogênio para um mundo que, em muitos lugares, está se afogando em excesso de nitrogênio. E o que a gente tem hoje é um grande paradoxo. De um lado, você tem lugares como o oeste do Quênia, onde a falta de fertilizante faz com que o solo fique pobre, a produção seja baixa e as pessoas passem fome. Do outro lado, lá no norte da China, por exemplo, o uso exagerado cria um excesso absurdo de nitrogênio. Isso é ótimo para as exportações, mas causa uma poluição terrível. E essa poluição não é uma coisa só. Ela tem várias caras. O excesso de nitrogênio vai parar nos rios, contamina a água que a gente bebe. Ele ajuda a formar aquela fumaça tóxica, o smog, que polui o ar das cidades. Contribui para a chuva ácida e, quando chega nos oceanos, cria zonas mortas gigantes, áreas onde quase nada sobrevive. E é aí que a gente chega no nosso desafio de hoje. Olha que louco. Pela primeira vez na história, o problema da fome no mundo não é falta de comida. A gente produz o suficiente para todo mundo. O problema agora é outro. Primeiro, distribuição. Como fazer a comida chegar em quem precisa. E segundo, sustentabilidade. Como produzir essa comida sem destruir o planeta no processo. A história do processo Haber-Bosch mostra uma coisa. A gente é capaz de resolver desafios que parecem impossíveis. A gente aprendeu a transformar ar em pão para alimentar o mundo. A grande questão que fica para o nosso tempo é como a gente vai usar essa mesma capacidade, essa mesma inteligência para lidar com as consequências do poder que a gente criou. Esse é o desafio da nossa geração.